Você já acordou com uma sensação estranha, como se algo invisível estivesse te observando enquanto dormia? Já teve sonhos tão intensos e sombrios que pareciam mais reais do que o mundo ao seu redor? E se eu te dissesse que existem demônios operando no invisível, usando seus sonhos como uma porta de entrada para a sua mente, sua alma e até mesmo seu destino? Este vídeo não é mais um conteúdo comum sobre espiritualidade. Aqui, vamos revelar a guerra espiritual que acontece enquanto você dorme e como muitos estão sendo atacados sem nem sequer perceber. A Bíblia está cheia de passagens que revelam que os sonhos são um território espiritual poderoso. Deus usou sonhos para falar com José, com Daniel, com os magos do Oriente. Mas assim como Deus pode se manifestar nos sonhos, o inimigo também pode, e tem feito isso com frequência. Você pode estar lutando contra ansiedades, vícios, confusão ou até enfermidades que nasceram em sonhos distorcidos, plantados por forças malignas e o mais alarmante. Muita gente acha que é só um pesadelo ou que não tem nada a ver. Mas a verdade é que esses sonhos são armadilhas espirituais cuidadosamente arquitetadas para te aprisionar. Então fique até o final, porque eu vou te mostrar como discernir os sinais desses ataques, identificar suas origens e, principalmente, como se proteger com autoridade espiritual usando a palavra de Deus. Antes de mergulharmos no primeiro tópico, já quero te convidar a curtir este vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Isso não é apenas para o engajamento, é um ato de fé. Ao declarar isso, você está tomando uma postura diante do mundo espiritual. Pouca gente se dá conta, mas o sono não é apenas um momento de descanso físico, é também um momento de exposição espiritual. A mente relaxa, o corpo repousa, mas o espírito continua sensível e ativo. É nesse ambiente silencioso e vulnerável que uma intensa batalha pode acontecer. Uma batalha invisível, mas que deixa marcas visíveis no dia a dia. Cansaço espiritual, perturbações, medo e até decisões equivocadas influenciadas por sonhos manipulados. Desde o Gênesis, a Bíblia mostra que os sonhos sempre foram um campo onde Deus e também o inimigo se manifestam. Em um dos relatos mais profundos, José, filho de Jacó, teve sonhos que não apenas revelaram seu futuro, mas despertaram o ódio de seus irmãos. Aqueles sonhos eram mensagens divinas, projetando sua missão no mundo. Já em outra ocasião, o rei Nabucodonosor foi atormentado por sonhos tão intensos que perdeu o sono e a paz. Eles vinham de Deus, mas também mostravam como os sonhos podem mexer com toda a estrutura emocional e espiritual de alguém. Mas por que os sonhos são tão usados no mundo espiritual? Porque o estado de sono suspende a vigilância racional. A mente consciente, que questiona, discerne, duvida, entra em repouso. E quando isso acontece, o espírito se torna mais acessível, tanto para revelações do alto quanto para influências sombrias. A própria palavra de Deus diz: Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Isso mostra que os sonhos têm sim um papel na comunicação espiritual, tanto para o bem quanto para o mal. É nesse território que o inimigo encontra uma brecha. Ele sabe que o sono é um campo vulnerável e muitas vezes negligenciado. Enquanto muitos oram durante o dia, mantêm vigilância consciente, esquecem de consagrar sua noite, sua mente, seus pensamentos antes de dormir. E aí os ataques se tornam mais fáceis, mais sutis, mais disfarçados. Você já percebeu como muitas vezes um sonho pode carregar mensagens estranhas, sensações de medo, vergonha ou até mesmo impulsos imorais? Pode parecer só um reflexo do dia, mas nem sempre é.
Esses elementos podem ser infiltrações do inimigo, sementes lançadas durante a noite para gerar destruição ao longo do dia. Lembre-se, o que acontece no mundo espiritual afeta diretamente o mundo natural. E os sonhos são como janelas por onde o céu ou o inferno podem tentar se manifestar. Por isso, precisamos compreender que o sono é sagrado e precisa ser protegido como qualquer outro momento de comunhão com Deus. E essa batalha não é nova. O próprio Jesus, no jardim do Getsêmani, pediu aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eles dormiram. E foi no sono que perderam a vigilância e sucumbiram à provação. Não se trata apenas de estar acordado fisicamente, mas de estar acordado espiritualmente. Enquanto você repousa, seu corpo está inerte, mas a mente e o espírito permanecem ativos, em um terreno fértil para batalhas invisíveis. É justamente nesse momento que os demônios aproveitam para agir de forma sutil, muitas vezes imperceptível. Eles não aparecem como figuras grotescas. Seu modus operandi é muito mais sofisticado, envolvendo enganos, medos e confusões, que podem passar despercebidos até mesmo para os mais vigilantes. Na Bíblia, temos vários exemplos que ilustram essa forma de atuação. No livro de Jó, Satanás questiona a integridade do homem e tenta atacá-lo através do sofrimento físico e mental, inclusive perturbando seu descanso. E no Novo Testamento, Paulo relata em suas cartas a luta constante contra forças espirituais do mal, que tentam influenciar até nossos pensamentos e emoções. Mas como exatamente os demônios operam nos sonhos? Primeiro, eles exploram a paralisia do sono, um fenômeno natural onde o corpo está imóvel, mas a mente está consciente. Para quem já passou por isso, sabe que pode ser aterrorizante, uma sensação de peso, sufocamento e até mesmo a percepção de presenças malignas. Isso, na esfera espiritual, pode ser interpretado como uma abertura para ataques demoníacos, onde o inimigo se manifesta para tentar instaurar medo e ansiedade. Além disso, os demônios utilizam pesadelos recorrentes como ferramentas para desestabilizar emocionalmente a pessoa. Esses sonhos podem parecer aleatórios, mas carregam mensagens de derrota, dúvida e confusão que enfraquecem a fé e a coragem. O objetivo é criar um ciclo vicioso de medo e insegurança, que enfraquece a mente e o espírito para ataques mais profundos. Outro modo de ação é através da distorção das revelações espirituais. Imagine que alguém recebe um sonho profético, mas no meio da noite o inimigo injeta imagens confusas, mensagens contrárias ou interpretações falsas. Isso pode levar a decisões erradas, dúvidas e até afastamento de Deus. Como a palavra adverte, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e isso inclui o roubo da paz e da clareza espiritual. Por fim, há também a manipulação dos sentimentos despertados pelos sonhos. O inimigo sabe que sentimentos de culpa, vergonha, medo e angústia podem ser usados para criar prisões internas. Quem acorda com esses sentimentos tende a viver sob um peso invisível, muitas vezes sem saber sua origem. É fundamental entender que esses ataques são bem planejados para não levantar suspeitas. Por isso, muitos se acostumam a viver sob essa pressão, normalizando o que deveria ser tratado como alerta espiritual. Mas fique tranquilo, pois na Bíblia encontramos a certeza de que Jesus tem poder para romper todas essas cadeias. Ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Isso significa que mesmo nos momentos mais sombrios, há uma saída e uma proteção disponível para quem busca em Deus. Reconhecer que há uma interferência espiritual negativa nos sonhos pode parecer difícil, especialmente porque muitas vezes os sonhos são vistos como simples imagens ou fragmentos de pensamento sem muita importância.
Porém, quando esses sonhos começam a impactar sua vida diária de maneira negativa, é hora de abrir os olhos e perceber os sinais claros de que algo está errado. O primeiro sinal é a persistência de pesadelos repetitivos. Não se trata de um sonho ruim ocasional, mas de uma sequência contínua que traz angústia, medo e que gera um impacto emocional duradouro ao acordar. Esses sonhos parecem querer comunicar uma mensagem negativa ou ameaçadora, deixando a pessoa em alerta constante e com o espírito cansado. Outro sinal importante é a sensação de opressão espiritual ou emocional ao acordar. Você já se sentiu pesado, sufocado ou mesmo deprimido sem motivo aparente ao despertar? A Bíblia ensina que o inimigo tenta roubar nossa paz, e esses sentimentos são evidências de que ele pode estar agindo durante seu descanso. Em Isaías, lemos que o Senhor é quem dá descanso e renova as forças. Então a ausência dessa renovação deve ser um alerta. Além disso, sonhos que incitam comportamentos negativos, como dúvida, desânimo ou até tentações, podem ser originados de influências malignas. Se você acorda com impulsos ruins, pensamentos destrutivos ou confusos, é importante refletir sobre a origem desses sonhos. O apóstolo Paulo exorta a manter o pensamento em tudo o que é verdadeiro, honesto e justo, pois o inimigo quer inverter essa ordem para te desviar. Outro ponto que merece atenção é quando o sonho traz mensagens contraditórias ou confusas, especialmente quando parecem proféticas, mas causam mais dúvida do que clareza. O inimigo pode usar isso para criar confusão espiritual, atrapalhar decisões e quebrar a confiança na direção de Deus. Por fim, a presença da paralisia, do sono frequente, acompanhada de sensações de medo e terror, é um sinal claro de que o mundo espiritual está tentando influenciar sua vida. Embora esse fenômeno também tenha causas naturais, na perspectiva bíblica, ele pode representar ataques do inimigo para roubar seu descanso e paz. Entender esses sinais é essencial para não cair na armadilha da normalização do sofrimento espiritual. Muitas pessoas vivem esses sintomas e não associam com ataques espirituais, o que apenas fortalece a influência do inimigo. Mas há esperança. A palavra de Deus nos oferece caminhos para quebrar essas influências e recuperar a paz e o sono restaurador. Depois de entender a gravidade dos ataques espirituais que podem ocorrer durante o sono, é fundamental aprender a blindar sua mente, seu espírito e sua casa contra essas influências malignas. A boa notícia é que a Bíblia nos dá ferramentas poderosas para nos protegermos, não só durante o dia, mas também à noite, garantindo um descanso abençoado e restaurador. O primeiro passo é consagrar a noite e o sono a Deus, entregando completamente sua mente e corpo nas mãos do Criador. O Salmo nos lembra: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Essa entrega é uma declaração de fé e confiança e cria uma barreira espiritual contra qualquer ataque. Outra prática poderosa é a oração de proteção antes de dormir. Simples palavras, mas carregadas de autoridade espiritual, como: Senhor Jesus, peço que envies teus anjos para me guardar, feche todas as portas do mal e me cubra com teu sangue. Quando você fala essa oração com fé, está declarando guerra contra o inimigo e tomando posse da proteção divina. A leitura da palavra de Deus também é fundamental. Passagens como o Salmo 91 são um escudo espiritual. Ler e meditar nesses versículos antes de dormir fortalece sua mente e espírito, criando uma atmosfera de segurança espiritual que afasta qualquer influência negativa. Além disso, é importante praticar a vigilância espiritual, que não significa apenas estar acordado fisicamente, mas manter uma postura de oração e consciência constante. O próprio Jesus alertou:
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso inclui momentos antes do sono, onde os pensamentos devem ser direcionados à fé, esperança e à presença de Deus, não às preocupações ou medos. Algumas pessoas encontram grande benefício em usar símbolos de fé, como cruzes, imagens bíblicas ou mesmo ter água ungida perto da cama. Essas práticas são expressões físicas de fé que reforçam a proteção espiritual, mas o foco principal deve ser sempre a conexão com Deus. Por fim, cultivar um ambiente tranquilo e santo ao seu redor ajuda a reduzir as oportunidades de ataques. Isso inclui evitar conteúdos espiritualmente perturbadores antes de dormir, manter o quarto limpo e organizado, e estabelecer uma rotina de oração que envolva também sua família. Lembre-se, a batalha espiritual não termina quando o sol se põe. Ela continua em territórios invisíveis, como os sonhos, mas com fé, disciplina e a palavra de Deus, você pode repousar seguro, sabendo que o Senhor guarda o seu sono. Chegamos ao fim deste vídeo com uma verdade fundamental. Seus sonhos não são apenas um fenômeno natural, mas um campo de batalha espiritual onde o bem e o mal se enfrentam. Entender que demônios podem estar atacando sua mente durante o sono é o primeiro passo para abrir seus olhos e recuperar o controle sobre sua vida espiritual. Revisamos os principais pontos que precisam estar claros para você. Os sonhos são canais poderosos, tanto para revelações divinas quanto para ataques malignos. Os demônios agem sutilmente, distorcendo sua mente e coração enquanto você dorme. Os sinais de que seus sonhos estão sendo influenciados por essas forças devem ser levados a sério. E, principalmente, você pode e deve se proteger por meio da oração, da palavra de Deus e da entrega total ao Senhor. Para viver em vitória, aqui vão algumas dicas práticas para você aplicar hoje mesmo. Antes de dormir, faça uma oração consciente, pedindo proteção e o selo do Espírito Santo sobre sua mente e seus sonhos. Leia e medite em passagens como o Salmo 91 para criar uma atmosfera de paz e segurança espiritual. Desenvolva o hábito de consagrar sua noite a Deus, declarando que Ele é seu refúgio e fortaleza. Fique atento aos sinais que seu espírito dá ao acordar e não minimize os sonhos que deixam sentimentos ruins persistentes. Mantenha sua mente e coração firmes na verdade, rejeitando todo tipo de medo, dúvida e confusão. Como a Bíblia afirma, se Deus é por nós, quem será contra nós? Com essa certeza, você pode repousar em segurança, sabendo que está sob a proteção do Altíssimo. Se este vídeo tocou seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar com amigos e deixar seu comentário dizendo: Senhor, abre os meus olhos para que mais pessoas possam despertar para essa verdade. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que fortalecem sua fé e caminhada espiritual. Muito obrigado por estar aqui comigo. Que Deus abençoe seu sono, seu espírito e sua vida de maneira sobrenatural.